A alma humana grita de angústias. A humanidade sofre de angústias. As dores são muitas. Angústias que não acabam mais, desejos de morte. São dores que vão se avolumando nos corações das pessoas. E eu te pergunto, quem sobreviverá ao que ainda está por vir? Quem conseguirá se manter salvo da ansiedade feroz, da síndrome do pânico, dos terrores noturnos? Quem conseguirá se manter livre dessa total impossibilidade que nós seres humanos hoje estamos tendo, impossibilidade de sermos felizes sem nenhum remédio? Precisamos estar nos medicando o tempo todo para conseguirmos mantermos o mínimo de capacidade produtiva, de sobrevivência na vida e no dia. Porque o que temos visto hoje é a completa impossibilidade de um ser humano conseguir sobreviver sem algum tipo de droga, sem algum tipo de anestésico, para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga passar pelo dia sem se matar, sem fazer algum mal contra si ou contra alguém. Não é à toa que as pessoas estão precisando cada vez mais de álcool. A quantidade de alcoólatras no Brasil está alcançando valores astronômicos. Pessoas que dependem do álcool para poderem dormir, para poderem ir em qualquer ambiente social, inclusive para poderem trabalhar mesmo. São pessoas funcionais, porém alcoólatras. Mas não é sobre o álcool que eu quero falar. Eu quero falar da inviabilidade do ser humano. Porque o ser humano está se tornando inviável na Terra. O álcool é apenas mais um brinquedo para o ser humano conseguir suportar a existência até o seu fim. Se o homem algum dia soube como viver, ele desaprendeu. Mas a bem da verdade, o homem nunca soube o que é a vida, o que é viver. Na verdade, algumas poucas pessoas, entre aqueles da humanidade, conseguiram sim saber como viver, conseguiram entender como caminhar na vida de maneira saudável, de maneira equilibrada. A humanidade, no seu todo, é completamente ignorante e vivem por instinto, apenas vivendo o momento, respondendo aos estímulos que aparecem para ele. O ser humano, em geral, vive na ignorância e por causa disso se destrói enquanto vive. São realmente poucos os que acordam desse estado animal e se despertam para a realidade de quem são. E não há quem me tire da cabeça que Jesus Cristo é a realidade humana final que qualquer um de nós poderemos algum dia conhecer. Ele é aquele que resume em si mesmo o que um ser humano precisa ser, de maneira que não existe ninguém melhor para poder me ensinar como a ser homem de verdade. Se eu quiser algum dia aprender a ser gente de verdade, não existe nenhuma outra pessoa que eu precise olhar, a não ser para ele. Jesus é Deus sendo homem, ao mesmo tempo que é o homem sendo Deus. Nele subsiste toda a luz, toda a divindade, toda a sabedoria. De maneira que, se eu quiser aprender a viver, é com ele que eu vou aprender. O ser humano nunca soube viver, mas a única coisa que faz é se destruir. E Deus, pela sua misericórdia, nos mostra como não acabarmos com nós mesmos. Pode soar inacreditável para você, mas é possível sim viver uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida com as nossas emoções em estado perene, de tranquilidade, de leveza. É possível sim ter vida, como Jesus disse, e vida em abundância. É possível sim fluir de nós rios de águas vivas, que nos refrescam a alma e que fluem para a eternidade. Se vocês soubessem, vocês correriam para obter dessa paz. Mas correr para onde? Para a igreja? Meu Deus, mas se a igreja está mais perdida do que o próprio mundo sem Deus. São muito poucas as igrejas hoje em dia que apresentam quem realmente Jesus é. Eu, pelo menos aqui na minha cidade, em Gurupi, eu ainda não encontrei nenhuma. Você veja que são as próprias igrejas, o meio evangélico brasileiro, os mais que têm estimulado a violência, a agressividade contra os diferentes, contra aqueles que não são iguais a eles, contra os gays, contra os pecadores. O estímulo da violência contra essas pessoas só tem aumentado e estimulado justamente por eles, justamente por quem deveria estar pregando a paz e o amor. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se nós
amássemos uns aos outros. O amor seria o signo que mostraria para todo mundo que ali existem discípulos verdadeiros de Jesus. Mas é justamente a igreja que mais tem pregado o ódio, a violência, e são os que mais têm estimulado a política brasileira para que se haja a criação de meios para o início de uma guerra, para que se destrua aqueles que são inimigos da igreja. Eu te digo, não é nessa igreja que você vai encontrar Jesus. E se existe ainda em você alguma luz de esperança, saia dessa loucura ainda enquanto é tempo, antes que chegue o dia em que você esteja tão perdido emocionalmente que você não saiba mais o caminho de volta para a sanidade, para a sensatez e para o equilíbrio. A morte do teu espírito é a maior ameaça que você corre hoje. Não é você ser assaltado, não é você ser assassinado. O perigo que te ronda é você perder a sua capacidade de amar, de se compadecer pelos mais fracos, de perdoar aqueles que te ofendem. Se você não tiver essas características, que são todas características inerentes a um ser humano, o que é que sobra de você? O que raios é você então? Qualquer coisa menos um filho de Deus. Que você receba a graça de ser iluminado e consiga reconhecer qual a rota que você veio a tomar e se perder do caminho. E que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço.